aconteceu com os personagens depois do episódio 9? Esta é a versão humana de Queenie? E essa cena deletada confirma que haverá uma segunda temporada do incrível Circo Digital? Desta vez, trazemos para vocês todo o conteúdo adicional do Circo Digital que poucos conhecem. O final de Jax vazou para nós há muito tempo. Gooseworks revelou o final do Circo Digital há muito tempo e ninguém percebeu. Lembram do flashback da vida humana de Jax? Nesse flashback da sua vida passada, vimos cenas de Jax fugindo de casa, dirigindo por uma estrada e, em certo momento, dormindo na rua. Mas o mais surpreendente é que isso não era tudo o que teria nessa cena e encontramos a parte perdida que com certeza muitos de vocês nunca viram. E para entender isso, precisamos analisar um pouco a conta da Gooseworks, pois a criadora publicou um vídeo bem curioso com o texto "Dormindo em um beco. Desejem-me sorte". Muitos pensaram que isso não tinha nada a ver com nenhum dos episódios do incrível Circo Digital, mas depois de analisar, percebemos que esse beco é exatamente o mesmo que aparece no flashback do Jax. Além disso, alguns simplesmente assumiram que era um vídeo antigo da Gooseworks, quando ela ainda não fazia parte da equipe da Glitch, já que, caso não soubessem, ela também passou por situações muito difíceis. Com isso, podemos concluir que a cena de flashback do Jax tem um significado muito especial, já que a Gooseworks já disse muitas vezes que se identifica muito com o personagem, então não seria estranho que ela também incluísse essa parte difícil da sua vida. Mas essa publicação também poderia ter significado a forma como ela estava adiantando secretamente o final do episódio 9 muito antes de ele sair. O que vocês acham? O que ocorreu após o episódio 9? Sei que muitos ficaram na dúvida sobre o que aconteceu depois do final do Circo Digital. Os personagens simplesmente aceitaram quem eram e foram felizes? Na verdade, amigos, nosso próximo grupo de cenas revela o que aconteceu depois do final com cada um dos personagens. Essas cenas foram reveladas diretamente por Glitch. Primeiro temos Jax com Pomni. Como sabemos, desde o início sabíamos que os dois seriam muito bons amigos, embora, é claro, Jax não gostasse muito dessa ideia. Nesta imagem, vemos Pomni preparando um piquenique com Jax para comer ao seu lado. Isso nos confirma a grande amizade desses dois personagens, além de que essa imagem vinha acompanhada do texto: "Juntos, aconteça o que acontecer". Sério, que bonito. Amigos. Apesar de tudo o que foi Jax, Pomni nunca se afastou dele. Os próximos da lista são Gangle e Zubal. Vamos lá, desses dois personagens surgiram várias teorias sobre a relação deles, mas com essa imagem nos revelam um detalhe bem interessante do vínculo entre eles. As duas estão lado a lado, observando as estrelas fora da tenda do Circo Digital. Porém, muitos não notaram uma cena sugerindo algo a mais entre esses dois personagens no final do episódio 9. E caso vocês não tenham percebido, estou me referindo ao momento que aconteceu durante os créditos finais, onde vemos a porta de Gangle aberta, enquanto da porta de Zubal saem corações. Bem suspeito, não acham? Só consigo pensar que um cadarço e um Lego estão tentando ter um filho digital. Aliás, vocês se lembram do que Zubal disse? Eu quero que você nos deixe fazer sexo. Mas deixando de lado o relacionamento de Zubal e Gangle, também nos mostraram como terminou o relacionamento de Pomni e Ragata depois do final. Elas, desde o começo, pareciam ser muito boas amigas, e durante o início do episódio 9, as duas já tinham se mostrado muito mais próximas do que antes. Nesta imagem, vemos que o relacionamento delas ficou ainda mais especial, pois aparecem tomando chocolate quente juntas na cafeteria do Circo Digital. Isso tem uma referência bonita, pois era a mesma atividade que Kofmo, Ribbit e Jax costumavam fazer quando eram os melhores amigos do circo. Ou seja, sim, Pomni e Ragata já chegaram a esse nível de amizade. O mais fofo é que essa publicação vinha acompanhada do texto. Eles estão conversando há horas. Isso mostra que depois do final do Circo Digital, Pomni e Ragata continuaram conectadas como boas amigas. Mas vocês sabem qual é o detalhe ainda mais interessante? Se vocês prestarem atenção em cada uma das xícaras, vemos como Pomni está segurando a xícara que Jax usava, como um gesto de carinho por ele, enquanto Ragata segura a xícara de Kofmo. Ai, amigos, bem no coração mole. E chegamos ao último personagem, Kinger. Desde o primeiro episódio, soubemos que Kinger era um personagem bastante difícil de entender. E agora a pergunta que faltava responder é: o que aconteceu com Kinger depois do fim do circo? Ele foi o único personagem que não recebeu uma imagem específica mostrando seu destino. E embora Glitch nunca tenha publicado oficialmente nada que respondesse a essa pergunta, adivinhem só, nós sabemos a resposta. Acontece que alguns fãs do show apontaram que o destino de Kinger no final do episódio não era tão claro quanto o dos outros personagens. Isso porque ele já não usava mais o balde na cabeça.
o que o deixava mais coerente. E bom, amigos, na verdade, eles realmente nos mostraram o destino de Kinger em uma cena específica do final, pois vemos Kinger colocando pimenta no seu prato e não no purê de pão. Além disso, seu garfo está cravado na mesa, o que sugere que provavelmente ele voltou ao seu estado de demência. Assim, fica claro que ele voltou aos antigos comportamentos estranhos e provavelmente não teve um final tão feliz quanto os colegas. Mas eu me pergunto, por que diabos não dão um óculos escuro para ele e pronto? Possivelmente, em seu estado de demência, ele é mais feliz nesse estado do que quando está consciente, sabendo que nunca vai poder sair. Vocês notaram que Jax, Ribbit e Cosmo voltaram no final? Por que ficaram juntos novamente como grandes amigos? A conversa secreta entre Kane e Bubble. Muito se falou sobre um suposto final alternativo do episódio 9, mas isso não é o mais importante que essa suposta vazamento nos revelou. Na verdade, também foi mostrada para nós uma conversa entre Kane e Bubble que nunca vimos no episódio 9. Bem no final, temos uma cena em que vemos a tenda do circo digital se afastando, mas nessa versão alternativa, em vez de a imagem da tenda cortar, ela continua se afastando e vemos Kane e Bubble juntos. O mais louco é que Kane menciona que os membros do circo parecem estar mais felizes agora, e Bubble só responde com aquelas perguntas incoerentes de sempre. Mas depois disso, ouvimos Kane dizer algo muito importante. Ele diz que algo ruim está acontecendo com as versões humanas dos personagens. Logo depois disso, a cena volta a se afastar com um zoom, levando finalmente ao final do capítulo. Será que esse era o verdadeiro final do circo digital? Muitos especulam que isso não pode ser verdade, já que Bubble definitivamente foi eliminado, mas a própria Gooseworks disse que ser eliminado não significa estar morto, e sim que simplesmente foi mandado para outro lugar do vazio. Comentem qual é a conclusão de vocês. A versão humana de Queenie. Essas próximas cenas definitivamente não apareceram em nenhuma parte do episódio 9 e se tratam de várias cenas extras das versões humanas dos personagens. O ponto principal não é esse. O interessante é que nessas cenas vimos um personagem secreto que não apareceu no episódio 9. E elas foram tiradas de um vídeo de bastidores gravado, nada mais nada menos do que pela versão humana de Jax. Neste vídeo podemos ver várias das versões humanas dos personagens, como Hagata, Pomni, Gangle e Zubel. E claro que apareceram no mesmo local que nos mostraram no final, mas além de todos esses segredos, também nos mostraram outros lugares. Por exemplo, tivemos uma cena com os personagens dentro do bar de Zubel. Também tivemos outras cenas dos bastidores de alguns dos personagens enquanto faziam o segmento para as postagens nas redes sociais. Na verdade, em uma delas podemos ver a versão humana de Jax usando seu uniforme de entregador. Mas o segredo mais impressionante que essa sessão de bastidores nos revelou foi uma cena com um personagem que aparece muito menos do que os outros. E claro que estou falando da versão humana de Queenie. Podemos vê-la abraçando um bichinho de pelúcia da Queenie. O short misterioso. A cena seguinte tratava da ideia do que aconteceu depois desse final. Era uma cena específica, que supostamente fazia parte do material restante do episódio 9 ou de um conteúdo completamente novo que nunca foi utilizado. O interessante de tudo isso é que se assumiu que existia a possibilidade de que a criadora estivesse interessada em fazer shorts do circo digital. Mas nunca soubemos ao certo se esses supostos shorts aconteceriam antes ou depois do final do circo digital. Esse conteúdo extra começa com uma imagem de Pomni interagindo com Jax malvado. E bom, de tantas coisas que supostamente foram vazamentos e acabaram sendo falsas, como podemos ter certeza se essa imagem realmente é de um conteúdo da Ghostworks? Bom, amigos, para esclarecer isso, do que temos certeza é que o conteúdo não faz parte do conteúdo. Excluído do episódio 9, já que na imagem é mostrado o forte de Kingur, mas não bate com o que foi mostrado no episódio 9 depois da abstração de Jax. Mas e vocês? O que acham? Vocês acham que essa cena é mesmo da Gooseworks? Conhecem algum conteúdo extra não citado aqui? A gente se vê nos comentários.